5 sacadas em um prédio em Balneário Camboriú entraram em colapso. E nesse vídeo eu quero analisar o que aconteceu e também trazer informações em relação à engenharia estrutural do que pode ter acontecido. Lembrando, esse vídeo ele não é um laudo final. Obviamente que os profissionais da engenharia, na parte de laudo e perícia, precisam avaliar o que de fato aconteceu, mas eu quero trazer aqui para vocês um conteúdo interessante em relação a marquises, em relação a elementos que estão em balanço. Então, vamos lá. Sempre que isso acontece em algum tipo de edifício, ou é por erro de projeto, quando o prédio é novo, ou é por falta de manutenção, algum tipo de patologia que pode vir a acontecer em algum elemento estrutural. Aqui eu tenho a notícia, tá? Sacadas de prédio de Balneário Camboriú desabam e aqui a gente pode visualizar que nós tínhamos aqui 5 sacadas, uma sacada de cobertura e todas elas acabaram desabando. A última aqui, ela teve um tipo de colapso, mas não veio a ceder. Felizmente nenhuma pessoa se machucou, mas o intuito desse vídeo aqui é a gente fazer uma análise do que pode ter acontecido e também entender como que elementos em balanço funcionam. Então vamos lá. Se a gente for parar para analisar aqui como que acontece um colapso, nesse caso aqui, provavelmente o colapso aconteceu na última laje. Eu já vou explicar o que pode ter acontecido, mas o fato é que provavelmente a última laje, que seria uma laje de cobertura em balanço, que tem o mesmo formato das marquises, entrou em colapso, seja por uma patologia, seja por uma armadura posicionada errado, seja por falta de aço na parte negativa de uma laje em balanço, e, consequentemente, gerou uma sobrecarga nas lajes inferiores, nas marquises dos pavimentos inferiores. E aí, provavelmente, o aço que estava alocado nessas lajes em balanço, nessas marquises na parte de baixo em balanço, não suportaram esse novo carregamento. Lembrando, esse não é um laudo final, obviamente que os profissionais precisam avaliar o que de fato aconteceu. Mas se a gente for parar para analisar como que funciona um elemento em balanço, vamos imaginar que eu tenho aqui um engaste, onde eu tenho um carregamento que nesse caso, nesse elemento aqui, é apenas o peso próprio, tá? Estamos analisando agora essa última laje aqui, então, consequentemente, aqui eu tenho apenas o peso próprio do elemento. Tá? Tem uma sobrecarga ali em relação à impermeabilização, em relação a revestimento, mas de fato é um local que é inacessível ao público. Pode ver que na parte superior eu só tenho uma janela lá na parte superior e eu não tenho acesso a essas lajes aqui. Consequentemente, o fato de não existir um acesso nessa laje de cobertura faz com que seja difícil também de visualizar possíveis patologias e fazer um processo de recuperação, fazer um processo de manutenção dessa estrutura. O que pode ter acontecido é o seguinte: nesse caso, que eu tenho um elemento em balanço, nós levamos em consideração que eu tenho um momento fletor negativo por conta do meu esquema estrutural. Se eu tenho um momento fletor negativo nessa região, significa que eu preciso ter aqui a parte das armaduras negativas, tá? Que são engastadas ou numa viga de apoio, ou essa armadura negativa ela tem uma continuidade até o outro lado, ou uma laje interna, enfim, algum elemento interno aqui. Levando em consideração que, e isso fala até no próprio site aqui, até na própria página, fala que, deixa eu procurar aqui, ó, em relação às causas do acidente, ele falou que a principal suspeita é a queda de uma marquise da parte de cima do prédio. Apresentava desgaste, infiltração e fissuras. Ou seja, se existir fissuras no meu concreto, na minha marquise, em qualquer elemento que está em balanço, significa que o concreto que está ali ele já não é mais suficiente. Se eu tenho fissuras, a minha armadura ela começa a ficar exposta a agentes agressivos, a sais. Em Balneário Camboriú, como é uma cidade litorânea, eu tenho muito sal no ar, então, consequentemente, eu tenho um processo de corrosão
muito maior em cidades que são litorâneas, próximo ao mar, do que em cidades do interior. Então, consequentemente, o fato de existir uma corrosão nas armaduras faz com que eu perca a seção do aço ao longo do tempo. Se eu estou perdendo a seção de aço, vamos supor que aqui eu tenha barras de 12,5 milímetros na minha armadura negativa. E isso aqui está combatendo um momento fletor de 10 toneladas-força. Vamos supor tonelada-força por metro. Então, consequentemente, se para essas 10 toneladas-força por metro eu estou com uma armadura de 12,5 milímetros, se ao longo do tempo existir o processo de corrosão nessas armaduras, eu estou perdendo seção transversal. Então, vamos supor que ao longo do tempo essa seção transversal de 12,5 ela passa a ser de 10 milímetros. E aí, consequentemente, essa armadura de 10 milímetros, o fato de existir o processo de corrosão, diminuir a seção da área de seção transversal, faz com que essa armadura já não resista aos momentos fletores que estão atuando naquele elemento. Consequentemente, entra em colapso. Se entrar em colapso, consequentemente, esse elemento vai cair no próximo elemento e o próximo elemento não vai suportar as cargas do peso próprio do elemento que acabou de cair. Um dos principais pontos, sempre que nós estamos falando de elementos que estão em balanço, é que se existir algum tipo de fissuração na peça nessa região por conta da sobrecarga, por conta do peso próprio, isso aqui precisa de fato de uma manutenção urgente, porque senão eu vou corroer a minha armadura nessa região, vou perder seção da área transversal e essa armadura ela não vai mais resistir aos momentos fletores que estão atuando nesse elemento. Então, em todo projeto estrutural onde existir balanços, nós precisamos entender que o concreto que está aqui nessa região, ele serve apenas para proteger a armadura. A partir do momento que eu tenho algum tipo de fissuração acima do limite normativo, isso vai fazer com que entre agentes agressivos aqui, a minha armadura ela começa a ficar exposta e, consequentemente, eu vou perder seção transversal aqui. E aí, essa armadura ela não vai mais resistir aos esforços que estão atuando no meu elemento estrutural. Então, independente do que aconteceu nesse caso, e não é fazendo um laudo final do que de fato aconteceu, é preciso ter manutenção, é preciso entender que o concreto que está aqui ele só serve para proteger a armadura. O que de fato vai resistir ao elemento que está em balanço é essa armadura negativa por conta do momento fletor negativo. Um outro ponto muito importante aqui é que não basta apenas ter a armadura negativa em elementos que estão em balanço. É preciso ter uma ancoragem também. E aí aqui nós estamos falando de uma ancoragem, seja numa outra laje interna, seja numa viga de apoio, e essa viga de apoio ela precisa resistir também aos esforços de torção. Enfim, é preciso avaliar cada caso, cada projeto estrutural para de fato entender o que pode ser feito e o que precisa ser feito para que não ocorram patologias. Deixe o seu comentário aqui embaixo, o que você acha que pode ter acontecido e como poderia ter sido evitado esse tipo de acidente. Eu espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais.